Olá, bem-vindo à semana 5 do nosso curso de Introdução à Programação para Geoprocessamento, do curso de especialização em geoprocessamento da UFBC. Hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre o GeoPandas, né, sobre a biblioteca GeoPandas, na verdade, e falar brevemente também sobre as datas ali, né? Estamos na semana 5, semana que vem é a última semana, então vamos lá. Só passar aqui, tudo certo. Então a GeoPandas, pessoal, que a gente vai estudar essa semana, que a gente já está estudando, né? Alguns já começaram a estudar no final de semana, é uma extensão da Biblioteca Pandas que introduz as estruturas de dados espaciais. O que seria introduzir as estruturas de dados espaciais, né? Ela, na verdade, ela permite que a gente armazene nos data frames dados espaciais, tá? Então com isso transformando esses data frames em geodata frames, tá? Ou, no caso de séries, né, geoséries. Então, nós temos a mesma estrutura lá do Pandas, né, as séries e data frames, só que com o geo, né, com a parte geoespacial. As geoséries, então, vão armazenar, né, tem o índice aqui, né, 0, 1, 2, e uma geometria, que é um ponto de coordenadas 1,1, outro ponto de coordenadas 2,2 e outro ponto de coordenadas 3,3, tá? Então, a GeoSeries vai armazenar então geometrias com seus índices, em geral, tá? E quando nós temos então mais dados, né, mais atributos de um determinado objeto, de uma determinada entidade, então nós armazenamos num GeoDataFrame. Então nós temos aqui em cima, né, um dataframe normal, né, um dataframe gerado lá no Pandas. E nesse dataframe, o que nós temos aqui então? Né? Vários atributos, né? Os índices aqui 0, 1, 2, 3, e vários atributos, né? A sigla UF, a sigla, né, da unidade da federação, a unidade da federação, o PIB, em 2020 e assim por diante. Aqui embaixo nós temos um GeoDataFrame. Né? Qual é a diferença então do GeoDataFrame para o DataFrame? No GeoDataFrame, além dos atributos, nós temos uma coluna que vai armazenar geometria. Tá? Então não é no caso, como no caso de um arquivo shapefile, que nós temos vários arquivos e cada arquivo é responsável por uma coisa. Aqui, quando nós trazemos ou quando nós criamos aqui um arquivo, ou quando nós trazemos um arquivo shapefile ou um GeoJSON e transformamos num GeoDataFrame, todos os dados, né, sobre aquela entidade ficam armazenadas em uma única estrutura, né, que é esse geodata frame. Então aqui nós temos, por exemplo, o Acre, né, e aqui o polígono referente, né, ao estado do Acre. Amazonas também, polígono do estado do Amazonas. Então ele é armazenado como se fosse um atributo então desse objeto, tá? As estruturas, então, né, com relação à estrutura, né, os tipos principais de dados suportados pelo GeoDataFrame, quais são os dados que eu posso inserir no meu GeoDataFrame, quais são os dados que o GeoDataFrame aceita, né, que a biblioteca GeoPandas aceita. Os principais são ponto, as linhas, as line strings, os polígonos, os multipoint, então conjuntos de pontos, né, conjuntos de linhas e conjunto de polígonos. E além disso, também nós podemos armazenar no único GeoDataFrame coleção de geometrias. Nós podemos armazenar geometrias diferentes. Posso ter um GeoDataFrame que armazene, por exemplo, com essa estrutura aqui, armazenando um ponto, uma linha e um polígono. Tá? Isso é possível. Nós temos outros tipos de dados também possíveis, dados geométricos ou geoespaciais, possíveis de armazenar num GeoDataFrame, mas esses aqui são os mais, né, os que a gente vai mais utilizar aí ao longo do nosso curso. Com relação ao nosso livro-texto, então, né, o que nós temos na unidade 5? Para começar, nós temos um capítulo, uma seção, falando sobre a leitura de arquivos, explicando como fazer a leitura de arquivos, né, e
fazendo, né, essa leitura a partir de códigos de arquivos do tipo shapefile, GeoJSON, GeoPackage, CSV e Excel. Tá? Então a gente vai ter exemplos, a gente vai abrir dados, né, todos esses tipos de dados, usando lá o método readFile. Então esse é o método para abrir esses arquivos lá no GeoPandas. A gente vai abrir e já vai criar, na verdade, um GeoDataFrame. Tá? Então ele lê o arquivo e já gera um dataframe. Então o GDF aqui, como lá no Pandas, né? Eu tinha o DF, que era DF de dataframe. Aqui eu tenho o GDF, que é de GeoDataFrame. Claro que aqui, né, eu coloquei GDF, mas pode colocar o nome que quiser, na verdade, né? Não tem problema, tá? Então aqui é só um nome genérico para a gente saber que é um GeoDataFrame. Dentro da seção de leitura dos dados, quando eu for abrir, né, os dados, geralmente eu visualizo esses dados. E para visualizar os arquivos que têm dado geoespacial, uma maneira, ou melhor, de visualizar rapidamente é usando o método .plot do GeoPandas. Então eu vou abrir lá meu GeoDataFrame, abro o meu método, crio um código lá, chamo meu método .plot, ele vai plotar então as geometrias, tá? E nesse caso aqui ainda eu adicionei a legenda, né? Coloquei um parâmetro que legenda, e ele também acabou colorindo aqui de acordo com a legenda que eram as regiões do Brasil, tá? Nessa sessão, nesse capítulo, desculpa, no capítulo 5, nós não vamos nos aprofundar na parte de plotagem. Isso a gente vai deixar lá para o capítulo 6, para o último capítulo da semana que vem. Tá? Nesse capítulo, essa semana, a gente vai usar o ponto plot só para visualizar rapidamente os arquivos que nós temos. Bom, ainda falando sobre leitura de dados, né, a gente pode ter leitura seletiva de dados. Nesse caso aqui, ó, esse código aqui, estou aplicando o método readFile e eu estou especificando aqui que eu quero algumas colunas só, as 10 primeiras colunas nesse caso. Então, quando ele lê o arquivo, eu posso ler o arquivo e depois selecionar, eu leio o arquivo shapefile, crio o meu GeoDataFrame, né? Está criando aqui o GeoDataFrame e ele busca os dados. Poderia buscar os dados de todo o estado, de todos os estados do Brasil, como estava no plot anterior. Tá? Mas, se eu quiser alguns apenas, né, às vezes a gente tem muitos dados, né, então para evitar de carregar muito dado e depois ficar trabalhando sobre esses dados, né, eu posso especificar as colunas aqui que eu quero. Então aqui são as 10 primeiras colunas, por exemplo. Posso utilizar também as caixas delimitadoras, tá? O método bbox o parâmetro, desculpa, bbox para selecionar. Então nesse caso aqui, ó, eu criei uma bbox, uma caixa delimitadora, um retângulo, né, com as coordenadas aqui, tá, em graus. E essas coordenadas correspondem a um retângulo onde os estados da região sul, né, estão contidos. Então aqui os estados as geometrias que não estão totalmente contidas dentro dessa caixa delimitadora, eles não são selecionadas. Então coloquei essas coordenadas aqui, ele, né, pelas coordenadas, ele faz uma caixa delimitadora, então, e retorna lá e cria o GeoDataFrame, né, só com essas geometrias. Tá? Então é bastante interessante, né? Principalmente quando eu tenho um grande conjunto de dados, não quero carregar todos no sistema para não sobrecarregar. Nós temos aqui também a possibilidade de converter a projeção quando nós formos ler os arquivos. Tá? Então, até agora ali os exemplos que eu tinha mostrado de código, claro, que vocês sabem, no livro texto vai estar tudo bem explicadinho, né? Cada código, cada linha de código vai estar explicada ali, dizendo para que serve, como é que faz, tá? Aqui nós estamos só passando geral sobre o que tem no capítulo 5, tá? Aqui nesse caso, ó, eu posso então, estou lendo, né? Lendo o arquivo, read file, transformando ele num GeoDataFrame e também já transformando ele, né, para
projeção 4674. Tá? Então, digamos que posso ter, às vezes, né, 10, 15, 20 arquivos, cada um numa projeção diferente, e eu vou trabalhar com uma projeção específica. Tá? Eu posso ler os arquivos, verificar que projeção eles estão e aplicar lá o método no meu GeoDataFrame para fazer a conversão, né, do sistema de projeção, para reprojetar. Tá? Ou eu posso fazer isso aqui direto. Tá? Então, se eu colocar esse método toCRS aqui, ele vai já, quando ele lê, ele já vai reprojetar. Tá? Então, às vezes também é bem interessante, economiza bastante tempo. Por fim, vamos ver rapidinho a codificação, né? Vamos ver um método, um parâmetro, desculpa, no meu código onde eu especifico a codificação. Então aqui é o encoding. Aqui eu estou especificando o encoding UTF-8. Tá? Se não colocar nada, né, geralmente ele vai abrir corretamente. Tá? Às vezes nós temos problemas de acentuação ou utilização de caracteres especiais. Aí, quando eu tiver esses problemas, eu tenho que, muitas vezes, né, utilizar o parâmetro aqui encoding para especificar, né, qual é a codificação que ele está usando, que ele tem o arquivo original, se vir lá um CSV ou um arquivo do Excel, por exemplo, tá? Para ele conseguir codificar certinho para não apresentar os atributos lá dentro do teu GeoDataFrame com erro, tá? E os principais aqui, as principais codificações estão descritas então no nosso livro-texto. Depois de falar sobre a leitura dos arquivos, né, temos uma seção que nós abordamos a criação de geometrias. Então, nós vamos fazer alguns exercícios criando geometrias a partir de dataframes do Pandas, a partir de dicionários e a partir de WKT. E depois também vamos ver como é que a gente faz para escrever, né, o dataframe em disco. Como é que eu faço para converter esse meu GeoDataFrame em um arquivo, seja ele shape, GeoJSON, GeoPackage, tá? E salvar ele no disco, no computador. Então, temos um exemplo aqui, né? Tem um dataframe aqui. Esse dataframe tem dados de latitude e de longitude, tá? E se eu for ler isso aqui, informar os dados dessa maneira, ele não vai criar geometria, tá? Ele vai ser só isso aqui, ó. O dataframe seria só, se eu abrisse esse dataframe que eu criei, seria só aqui, ó, longitude, latitude, teria os valores. Eu não consigo gerar uma geometria a partir disso aqui diretamente, tá? Mas aí, né, apliquei o código aqui para transformar em GeoDataFrame esse dataframe, tá? E para ler, né, aqui, para criar pontos a partir de coordenadas x e y, né, onde o x é a longitude e o y é a latitude, tá? Então ele criou aqui os pontos. Agora sim eu tenho o GeoDataFrame, tá, com os pontos. Então ele vai, quando nós aplicamos lá o método .plot, ou quando nós vamos ler um arquivo, bom, nesse caso nem dá, mas no caso do banco de dados dá. Quando for ler um arquivo do banco de dados, ele vai ler, né, o .plot lê essa aqui, essa coluna, e aí a partir dessa coluna ele entende, né, que tipo de dado é, nesse caso é um ponto, e qual é a coordenada, e ele consegue plotar então esse dado. Aqui nós temos um dicionário, nós vamos ver que é possível então aplicar, né, um método e criar um GeoDataFrame a partir de um dicionário também. Assim como é possível criar um GeoDataFrame a partir de um WKT. Esse WKT é um tipo de estrutura de dado, né, bastante utilizada em banco de dados, é bastante conhecida para quem trabalha com banco de dados espaciais. Tá? E aqui é possível também então utilizar essa notação, digamos, não é uma estrutura de dados com essa notação, para criar então nossas geometrias. Nesse caso que eu estou criando um GeoDataFrame, né, de coleção de geometrias com um ponto de coordenadas 40,10 e com uma linha com 3 pontos, né? Ponto 1010, 2020 e 1040. Tá? Então, aqui eu crio uma lista, né? A partir desse WKT eu crio uma lista, e a partir da lista, então, eu crio o meu GeoDataFrame. Tá?
criando as geometrias, né? Como é que eu faço para salvar essas geometrias? Ou eu li um arquivo, né? Eu abri um shapefile, manipulei, transformei, fiz transformações, fiz minhas análises, gerei a partir do dataframe do shapefile original que eu tinha lido lá no início do meu projeto. Gerei outros geodataframes, né, oriundos desse primeiro. Como é que eu faço para salvar? Então nós temos aqui alguns exemplos, né, o código para salvar. Nós aplicamos para salvar o método toFile, tá? E no caso para salvar esse geodataframe como um shapefile, está aqui, né? Só colocar o ponto SHP. Já para outros formatos como GeoJSON e GeoPackage, nós temos que aplicar aqui o parâmetro drive, tá? Aí tem os exemplos lá. Depois de criar geometrias e gravar essas geometrias em disco, nós vamos fazer alguns exemplos de métodos de transformação. Nós vamos utilizar aqui o apply, o map e o replace, todos lá do Pandas, que vocês viram lá no Pandas. Se não lembram, não tem problema, a gente vai utilizar de novo aqui. Tá? Para aplicar o apply, nós vamos trabalhar com os rios, alguns rios do estado do Maranhão. E para aplicar, né, exemplificar o map e o replace, nós vamos trabalhar com dados dos municípios dos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás. Depois, vamos trabalhar com combinação de dataframes e combinação de geodataframes. Tá? Então, nós vamos trabalhar com anexação, usar o método concat e depois conjunção de atributos ou as attribute joins. Para exemplificar aqui o método concat, para anexar, né, vários geodataframes em um só, criar um geodataframe a partir de vários. Então nós vamos utilizar aqui os dados dos estados do Brasil. Então nós vamos ter vários geodataframes, né, 5 na verdade, um geodataframe para cada região do Brasil. E aí vamos aplicar o concat para transformar isso aqui num arquivo, num geodataframe só. Depois, sobre as attribute joins, nós vamos trabalhar então com as capitais do Brasil, com dados do tipo, com o dado geoespacial do tipo ponto, tá? Onde nós temos um geodataframe com os pontos e mais alguns dados sobre cada capital do Brasil e um dataframe com os dados do censo de 2000, 2010 e 2022 e nós vamos aplicar então attribute join para criar esse geodataframe aqui, tá? Passando então da combinação, nós vamos para seleção e filtragem de dados. Tá? Então, bastante importante essa parte de seleção e filtragem de dados. Boa parte do nosso tempo, boa parte do nosso trabalho de geoprocessamento é filtrar dados, é selecionar dados. E os métodos aqui são os mesmos, quase todos, né? Os mesmos lá do Pandas, tá? Que vocês já trabalharam um pouco também. Tá? E nós vamos trabalhar aqui de novo. Então, basicamente, nós temos exemplos onde nós vamos trabalhar com seleção com base em condições, com o método query, o método isin, e seleção por rótulos e por posição. Depois, mais a nível de dado geoespacial, vamos trabalhar aqui com seleção utilizando o Bounding Box. Então nós temos um conjunto aqui de exemplo para trabalhar com seleção com base em condições, alguns estados do Brasil. Vamos utilizar outros estados para trabalhar o método query. Vamos utilizar outros para trabalhar o método isin. E aqui algumas saídas da aplicação de seleção por rótulos e por posição. Então nós vamos ver diferentes possibilidades de utilizar rótulos e posição para selecionar esses estados aqui, que aparecem nessas geometrias. Por fim, no contexto da seleção e da filtragem, nós vamos utilizar então a caixa delimitadora, né, a Bounding Box. Então aqui nós temos uma figura aqui onde aparece uma caixa delimitadora com alguns estados do Nordeste do Brasil. Aplicamos lá o método CX, que é o método
né, do bounding box com as coordenadas desse bounding box. Então essas coordenadas aqui são as coordenadas desse retângulo em vermelho. E a partir dele, então, selecionamos e plotamos, né, somente os estados do Brasil, da região Nordeste, que estão dentro da caixa delimitadora. Por fim, nós vamos trabalhar, e trabalhar bastante, né? Por fim, metade do capítulo ou até um pouco mais, vamos trabalhar aqui com as operações espaciais. Tá? Eu dividi as operações, separei, né, elas, ou agrupei, melhor dizendo, em operações métricas, de transformação, de generalização, de decomposição e operações entre múltiplos geodata-frames. Esse agrupamento aqui, né, muitas vezes um método que é considerado de transformação pode, ou melhor, de generalização pode ser considerado também de decomposição, tá? Eu coloquei aqui, não quer dizer que esse agrupamento seja a verdade absoluta, tá? Foi só para simplificar, para facilitar a explicação. Vocês podem encontrar em outros materiais, em outros livros, e outras explicações aí, agrupamentos diferentes, tá? De métodos. Então nós vamos ter o que lá em cada sessão agora, né? Vamos ter uma descrição aqui, né, de qual é a operação, né, o nome do método e a definição de cada um. Tá? Dos principais, né? Claro que existem muito mais métodos que a gente está mostrando aqui, mas esses são alguns dos que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Tá? Então aqui nós temos as operações métricas e aí nós vamos ter alguns exemplos de operações métricas, tá? Em dados do tipo linha, dados do tipo ponto aqui para calcular a distância entre pontos, nesse caso aqui algumas capitais do Brasil, e também vamos trabalhar com operações métricas em dados do tipo polígono, tá? Depois nós vamos para operações de transformação, também aqui ó, falando aqui de cada uma delas, as principais, e colocando aqui um exemplo de sintaxe, tá? E não vamos fazer nenhum exemplo de operações de transformação. Aqui, alguma coisa a gente até aplicou, né? Por exemplo, esse método para reprojetar, a gente vai acabar utilizando dentro de outros exercícios, tá? E vamos partir daí para as operações de generalização. Então, mesma coisa, aqui o nome do método, aqui a definição do método, aqui o exemplo de sintaxe, e aí algumas aplicações, né? Por exemplo, aqui, onde eu tinha o Brasil, né, várias, na verdade, geometrias, né, de um data frame, um geodata frame, onde eu tenho uma geometria para cada estado do Brasil, aqui, e aí eu aplico lá o método de solve e ele, né, transforma em uma geometria única, então, tá? Então vai ser temos esse exemplo lá no nosso livro-texto. Partindo depois para operações de decomposição, tá? Então temos aqui um exemplo com o estado de Santa Catarina, onde nós pegamos então esse estado que veio lá do shapefile dos estados do Brasil, e ele era um polígono, né? E transformamos ele aqui, usamos o boundary para transformar, na verdade, ele só, né? Ele não é mais um polígono agora, ele é apenas, né, uma linha aqui delimitadora do estado de Santa Catarina. Isso aqui é bastante interessante, né? Muitas vezes no nosso dia a dia também nos nossos trabalhos. Passando para operações entre múltiplos data frames, então nós temos aqui a ferramenta, um exemplo de aplicação da ferramenta Clip, que todo mundo utiliza, né, no dia a dia, aí, muitas e muitas vezes, geralmente. Então nós temos aqui algumas rodovias do Brasil e queremos apenas as rodovias do Rio Grande do Sul, aplicando o Clip lá então, com o nosso código, com o nosso método Clip. Então vamos obter aqui então somente as rodovias, algumas das rodovias do Rio Grande do Sul delimitadas. Partimos para o estudo dos predicados espaciais, tá? Então, o que são predicados espaciais? Né, nós vamos ter lá no livro-texto uma explicação breve, né, nada muito detalhado. Então, nós temos aqui uma explicação do que é o predicado espacial. Aqui alguns predicados espaciais, conceito desse predicado. Isso é bem importante, né, de nós sabermos assim.
E alguns exemplos, então. Então aqui eu vou aplicar aqui contém, depois vou para verificar, para conseguir selecionar a geometria do estado do Mato Grosso. Depois vou aplicar outro método para selecionar a geometria do estado de Roraima. E por fim, vou descobrir, né, identificar, selecionar os estados do Brasil que são cortados pela BR-116. Tá? Então vamos usar aqui um dado do tipo linha com um dado do tipo polígono. Aqui nos outros dois exemplos são dados do tipo ponto com dados do tipo polígono. Bom, e aí nós vamos estudar, né, quando a gente trabalha com os predicados, quando a gente trabalha com operações entre múltiplos, né, arquivos, entre múltiplos geodataframes, nesse contexto específico da GeoPandas, nós temos uma certa confusão, né, entre os predicados, entre as operações. Então, aqui tem uma breve sessão mostrando algumas coisas, na verdade, apenas, né, algumas maneiras de utilizar as operações espaciais em conjunto com os predicados espaciais. Tá? E aí, para isso, eu uso aquela imagem ali, né, essa imagem, esses dois conjuntos de dados, né, eu tenho um conjunto de dados em azul e tenho um conjunto de dados em vermelho, mas lá no livro-texto está bem explicadinho, né, até como é que cria isso aqui. Nós vamos criar lá esse dado aqui, e aí, a partir dele, aplicar os métodos. Então, por exemplo, quando eu aplico o intersect, né, o predicado espacial intersect, ele não vai gerar nenhuma geometria, por exemplo. Ele vai gerar só sim ou não. Quando eu uso o predicado intersect, somente ele, né, no método intersect, eu estou perguntando, geometria 1 intersecta geometria 2, e ele vai, né, dizer sim ou não. Então ele fez aqui a verificação para geometria 0, de índice 0, para geometria de índice 1, né? E sim, as duas interceptam, tá? Mostrando o tipo de dado booleano, né? Esse tipo de dado aqui da saída, tá? Depois, aplicando o intersection, aí sim eu já tenho então as geometrias, né? Tenho as geometrias resultantes da interseção daquelas quatro geometrias. E obtenho um diferente resultado se eu uso já o intersects, o predicado intersects, com uma S-join, por exemplo. Tá? Então, o que é uma S-join? Lá no livro-texto vai ter explicadinho. Tá? Aplicando ela, e vai ter o código direitinho para vocês olharem, né, e vai estar explicado. Então, aplicando o intersects com um S-join, então é bem diferente o resultado. Aí já tem uma imagem aqui, né? Já tem uma imagem resultante, uma figura, desculpa, resultante. E aqui a indicação do que tem dentro, né? O que intercepta, o que está interceptando aqui, né? E depois nós temos um exemplo também do intersection, mas agora usando o overlay. Tá? Então aqui a figura resultante, tá, dessa interseção com overlay. Para finalizar, nós vamos fazer alguns exercícios estudando, né, as special joins, as junções espaciais. Nós temos aqui o método sjoin, tá? E eu posso escolher diferentes operadores, né, operações, ou diferentes predicados, tá? E também o how aqui eu posso escolher pela esquerda, pela direita, tá? E aí nós estudamos um pouco então isso, fazendo alguns exemplos, mostrando como funciona. Isso aqui é uma coisa que a gente utiliza bastante também no dia a dia. E para explicar, né, nós temos aquele exemplo ali com dados reais, e vamos explicar aqui as operações depois disso de overlay. Então, só para ficar claro aqui, pessoal, aqui nós estamos trabalhando com a junção espacial, tá? E vamos ter esse conjunto de dados aqui como exemplo, tá? São as hidrelétricas do Brasil, os pontos, né, referentes à localização de várias hidrelétricas no território brasileiro. E quando a gente for estudar então especificamente a operação de overlay, vamos voltar então aos dois conjuntos de dados, os dados em azul e os dados, né, plotados aqui em vermelho, e
vamos aplicar então uma série de operações de overlay nesses dados para ficar um pouco mais claro o que cada um faz. Então, por exemplo, aqui eu apliquei, ou melhor, aqui é a saída da aplicação do overlay com o predicado union. Aqui, overlay com o difference. Vai ter outro exemplo com difference também, de outra maneira. Aqui, a aplicação o resultado da aplicação do overlay com symmetric difference. E, por fim, aqui, a aplicação do overlay com identity. Tá? Então, a gente vai, claro, o objetivo aqui não era abranger todos os tipos de operações possíveis, né? Resumindo assim, né? Se vocês abrirem o livro e começarem a trabalhar no livro, é bastante coisa, mas resumindo aqui parece que é pouca coisa. Dentro do universo, né, do que a gente poderia aprender sobre a aplicação da biblioteca GeoPandas para trabalho, para o fluxo de trabalho, né, para tarefas de geoprocessamento, as tarefas que a gente faz geralmente, né, executa em geoprocessamento. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg, tá? É apenas uma leve pincelada, né? Então, como não cabe aqui no nosso curso também né, um aprofundamento nesse momento, né? Então isso já vai ser suficiente para vocês entenderem bem como funciona as operações, tá? De novo, o foco, né, desse capítulo e também de todos os outros e todo o curso não é vocês decorarem os operadores, os métodos, nada disso. É para entender que existem bibliotecas no Python, né? Para que serve cada biblioteca, para ter uma ideia, né? Para que serve cada biblioteca, como é que a gente aplica, né? Como é que é o fluxo, o procedimento para aplicar os métodos, as funções. E se eu precisar, onde é que eu encontro, né? Na verdade, essas explicações. Então, o material aqui, esse material em texto, muita gente, né, pediu material em vídeo também, mas o material em texto é importante para ficar como documentação, né, para vocês, tanto para o trabalho, o trabalho final, que tem que entregar semana que vem, quanto para o, né, o dia a dia de trabalho. Espero que esse material sirva, né, bastante para vocês como material de referência para trabalhos futuros, porque na verdade tu vai aprender a usar bem à medida que tu usa, né, ou ao longo do curso, das outras disciplinas do curso de especialização, ou, né, no decorrer do teu trabalho aí. Então esse é o objetivo, tá? Então, fechando aqui então a semana, o assunto da semana com overlay, com identity, tá? Com relação ao cronograma, para finalizar aqui, pessoal, então, né, nós começamos a nossa semana 5 no dia 2 e a semana 5 vai encerrar, então, no dia 8, né? Aí nós temos nossa atividade avaliativa individual 2, que é o questionário 2. Esse questionário vai ficar aberto até o dia 10, tá? Até domingo, até as 23h59 desse próximo domingo, dia 10, tá? E depois, então, agora a partir do dia 9, nós começamos a última semana, que é a semana que a gente vai trabalhar com a visualização de dados espaciais, vai trabalhar com as bibliotecas, vai explorar um pouco mais o método .plot do GeoPandas, mas também vai aprender a Matplotlib, Folium e vai usar um pouco também a Contestly, que é outra biblioteca. Claro, existem várias outras bibliotecas, tá? Mas essas são bibliotecas bem básicas, que a gente consegue fazer bastante coisa. A partir daí, né, seria, digamos assim, uma base para vocês poderem pesquisar, seguir estudando, né, e aplicando essas e outras bibliotecas mais específicas ou mais avançadas. A avaliação, pessoal, em grupo 2, né, a segunda parte do trabalho, a parte prática do trabalho. Então, a data final é do dia 17/3, tá? Domingo também, no outro domingo, até as 23h59. Eu coloquei no Moodle uma página, né, inseri ali uma página no Moodle com as diretrizes gerais para vocês poderem fazer esse trabalho, tá? Para começar a guiar o início, no caso, né, da estruturação do trabalho.
Então a ideia do trabalho, eu vou fazer depois outro vídeo falando especificamente sobre o trabalho, mas a ideia é que seja um trabalho que tu consiga aplicar várias técnicas aqui, né? Vários métodos, várias funções, utilizar várias bibliotecas, mas dentro do tempo que a gente tem, né? Então, são apenas praticamente 10 dias, né, para fazer isso. Tá? Temos 2 finais de semana. Então, dentro né, da razoabilidade, não vai ser um trabalho, não precisa ser um trabalho muito extenso, né, mas tem que ter aí elementos mínimos, mas depois a gente conversa mais sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Agradeço a todos, então, pela atenção, tá? Lembrando que, em caso de dúvida, entre em contato com os tutores, entre em contato comigo, tá? Quem mandou mensagem umas 3 semanas atrás, mais para o início do curso, tive alguns problemas ali com as mensagens, tá? Se quiser, eu acho que respondi quase todas as mensagens. Deve ter passado uma, 2 ou 3 mensagens apenas, tá? Mas se né, ainda estão com dúvida, podem mandar mensagem ali que eu tenho respondido todos os dias, tá? Tenho acessado o Moodle e respondido todos os dias. Tá bom, pessoal? Desejo a todos então aí um bom trabalho no capítulo 5, tá? Deem uma atenção para o trabalho final e em seguida, em breve, eu vou postar então um vídeo com esses explicando um pouco mais, falando um pouco mais sobre o trabalho final, tá bom?